Mais um dia, profecia de domingo desta quinta-feira. Meu canal agora, continue comigo agora, profecia de domingo, mais um passo para a libertação do assalto. O passo de hoje, então, para a libertação do assalto da fé está em Mateus 13, versículo de 10 a 17. Aqui é um momento de conversa com Jesus muito interessante dos seus discípulos. Os discípulos começam assim. Perguntaram para Jesus assim, por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus Cristo fala assim, porque a vocês discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, para o povo, eu preciso ali rebolar para cá, para lá em palavras, contar em parábolas para eles entenderem. Mas a vós foi dado os mistérios do reino. Eu acho interessante Jesus Cristo falar que para os discípulos não foi a primeira vez, e para os apóstolos foi dado conhecimento dos mistérios de Deus. Inclusive, semana passada, Cristo fala que para os pequeninos, ele reza, Te louvo, ó Pai, porque foi dado para os pequeninos o conhecimento dos mistérios de Deus, e não aos grandes. E aí eu fico imaginando eu, discípulo, nesse momento. E eu ia me perguntar, mas eu não conhecia os mistérios de Deus? E fico me perguntando também no Evangelho, quando Pedro e os discípulos não entendem que Jesus vai morrer e ressuscitar. Mas não entende mesmo, tanto que Pedro, em Mateus 16, ele repreende Jesus repreende Jesus quando Jesus disse, olha, eu vou para Jerusalém, vou morrer, vou ser humilhado, vou ser flagelado, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro fala, pelo amor de Deus, que isso não aconteça com você. Quer dizer, Pedro não entendia. Como que ele não entendia um fato tão claro, sendo que o próprio Jesus já tinha, e falou aqui, a vós foi dado conhecer os mistérios de Deus. Quer dizer, isso para revelar o seguinte, que conhecer os mistérios de Deus não é conhecer a teologia profunda da Trindade, nem da salvação de Jesus e nem da revelação de Jesus. Os mistérios de Deus não é conhecimento teológico e nem doutrinal. Mas o que seriam os mistérios de Deus? Jesus Cristo, depois que ele disse isso, no versículo 12, ele vai falando, assim, pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado o pouco que tem. Tem o quê? Eles não estavam entendendo. 13, e por isso que eu falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, havereis de ouvir sem nada entender. No 15, Jesus Cristo fala assim, porque o coração deste povo se tornou insensível. Que povo? O povo que não conhece os mistérios de Deus. Então, quem conhece os mistérios de Deus? É o povo que não é insensível no coração em relação a Deus. Aí mata pau aí. Quais são os mistérios de Deus? Os mistérios de Deus na verdade, a experiência sensível do homem com Deus. Isso é perfeito. Portanto, os mistérios de Deus, segundo o Evangelho, não é um conhecimento teológico, mas um conhecimento de experiência sensível do homem para com Deus. Por isso que Jesus Cristo fala para os discípulos, a vós foi dado conhecer os mistérios de Deus, porque vocês estão me vendo, experiência sensitiva do olhar, porque vocês me tocam, experiência sensitiva do tato, porque vocês sentem o meu cheiro, vocês me escutam, vocês me experimentam como pessoa. Isso é o conhecimento dos mistérios de Deus. Tem pessoas que falam assim, dentro da igreja, mas essas orações são muito emotivas, emocionais demais. Eu vou dizer uma coisa, e são emocionais, são sensitivas. Jesus não é sentimento, porque ele é pessoa. Não se preocupem com grupos de jovens ou de adultos, de casais, que estão fazendo experiências sensitivas de Jesus, do Espírito Santo, do Pai, que choram, que caem, têm repouso no Espírito, que oram um tipo de língua que chega a entrar em eles. Não se preocupam com isso, senhores pastores, senhores padres, senhores missionários, formadores igual eu não posso preocupar com isso, porque é o momento deles conhecerem os mistérios de Deus. Como que um esposo conhece o mistério de uma esposa?
convivendo, experimentando, se relacionando, tocando, ouvindo, degustando a esposa e o esposo. Ninguém conhece, eu posso conhecer o jeito, o comportamento do outro, entender a cabeça, a psicologia, entender tudo do outro, a anatomia do ser humano, só estudando. Mas eu vou conhecer os seus mistérios experimentando-o. Experimentando. Por isso que o tempo de namoro precisa ser um tempo muito bem elaborado. O tempo de noivado, onde um vai experimentar o outro, claro, né? O único experimento que a gente faz dentro do casamento com o outro é a convivência e a relação sexual, mas o namoro ele precisa ser convivência, o namoro ele precisa ter conversa, o namoro precisa ter toque, o namoro precisa ter beijo, o namoro precisa ter tempo. Por isso que na igreja é o seguinte, a primeira coisa que vai analisar um casamento que não deu certo é o tempo de namoro. Quanto tempo de namoro? 6 meses, 1 mês, 2 meses de namoro. Foi um tempo curto. Claro, tem gente que fica 6 meses namorando. Casa é um tempo considerado para eles, porque eles se conheceram. Mas razoavelmente tem que ser de 1 ano para frente. Por quê? Porque um precisa conhecer o mistério do outro, para ver se realmente vai levar o outro para a vida eterna. A vida eterna aqui na terra, é claro, até a morte, até que a morte separe. Se eu não conheço o mistério do outro, só conheço a parte física, sexual, mas não conheço a parte das outras experiências, e aí? Eu não sei, eu não experimentei ainda ele nervoso, eu não experimentei ela nervosa, eu não experimentei ela na impaciência, eu não experimentei ela em nada. Ah, mas aí fala assim, por isso que no namoro tem que ter sexo, para experimentar e ver como é o corpo. Meu filho, eu vou só dizer uma coisa, uma dica aqui, uma dica real e a mais verdadeira que existe na Terra. O corpo de todo mundo piora. Então é melhor nem conhecer o corpo agora. Porque se você conhecer, você vai ter decepção. Sempre vai piorar com o passar do tempo. O corpo da namorada e o corpo do namorado. Então deixa conhecer lá. A hora que... E vai piorar. Então, a questão não é conhecer o corpo, mas conhecer a pessoa. Portanto, preste atenção. Voltando à experiência de Jesus. Quem faz experiência de Jesus, conhece os mistérios de Deus, é preservado dos assaltos de Satanás. Ah, e aliás, a pessoa para ter fé, ela precisa experimentar Jesus. Senão ela vai estar numa igreja apenas de crença. Crença você pode ir em qualquer religião, umbanda, candomblé, espiritismo, budismo, ali você vai crer apenas. Fé é só a experiência sensitiva de um Deus que encarnou com carne humana. É uma redundância, encarnou com carne humana, mas que encarnou como homem, está vivo. Fé, ela nasce na experiência sensitiva. Eu nunca senti a Deus, não é essa a questão. É questão de fazer experiência sensitiva, não significa que você tem que sentir, mas significa que você tem que estar num ambiente preparado para a experiência sensitiva de Deus. Deus abençoe você e até amanhã.